Eita, glória a Deus, graça e paz, povo de Deus, aleluia, glória a Deus. Então vamos lá, gente, estamos com a live aí, marcada agora para as 20 horas. Sejam bem-vindos em nome de Jesus, aleluia, glória a Deus. Aguardando aí, vamos ter essa live agora às 20 horas com um homem ungido, pastor Alexandre Marques. Ele é pastor lá da Igreja Verbo Petrolândia. Então vamos acessando aí, a gente vai ter uma palavra maravilhosa com esse homem de Deus. Enquanto vocês vão acessando aí, vai mandando coraçãozinho aí para poder o ibope dessa live subir, né? Vai mandando os coração, vai mandando um aviãozinho aí, compartilha aí com as pessoas. Isso, manda bem muito coração aí, gente. Nós amamos vocês, boa noite, paz do Senhor, amém? E aguardando aí nosso convidado, né, o pastor Alexandre. Quando ele se conectar aí, a gente vai estar começando nossa live aí. Glória a Deus, amém, irmãos? Deus abençoe vocês, oh, aleluia, uma noite poderosa. Muito compromisso que nós temos também, ministerialmente falando, né? Mesmo que as igrejas não estejam funcionando, mas virtualmente ela está funcionando. Ele está possivelmente numa outra live também, com a esposa dele, eles estão fazendo também uma live que era, se eu não me engano, de 6 horas, acho que deve ter se prorrogado um pouco. Mas vamos ficar aguardando aí. Como é que vocês estão? Aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Enquanto isso aqui, a gente vai... Aleluia, glória a Deus. Estou olhando aqui um versículo para deixar para vocês aí. Amém? 1 Coríntios 1:10. Amém? 1 Coríntios 1:10. Rogo-vos, porém, irmãos, que pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos uma mesma coisa, e que não haja entre vós dissensões, antes sejais unidos em um pensamento e um mesmo parecer. No mesmo pensamento e o mesmo parecer. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Então a gente vai estar entrando aí na conexão com o Verbo Petrolândia. Amém? A gente vai estar em conexão com o pastor Alexandre Marques, que é pastor da Igreja Verbo Petrolândia. Já estão entrando aí, já estão acessando. Sejam bem-vindos em nome de Jesus, Pai do Senhor. Deixa eu conectar aqui. Eita glória! Vamos lá. Aleluia! Aí! Eita glória! Homem de Deus! Pastorzão Técio, graça e paz, boa noite. Pai do Senhor, glória a Deus. Pastor Alexandre, seja bem-vindo, em nome de Jesus, tudo bom? Tudo bem. Rapaz, você tá mais jovem. Não, rapaz, teus olhos, rapaz, você que tá aí, ó, saradão aí, jovem, rapaz, você tá parecendo ser mais jovem do que eu, rapaz. Meu irmão, como é que tá o áudio aí? Tá bom, o áudio pra você tá bom? Tá bom, e o meu, você tá ouvindo bem? Beleza. Gente, pessoal, Graças como é que tá o áudio aí da gente aí, do pastor Alexandre? Vocês estão curtindo aí? Como é que vocês estão aí? Estão bem? Dá um alô aí pra gente aí, se tiver alguma coisa. Pelo menos a conexão aqui tá boa, tá tudo certinho. Paz do Senhor ao povo de Deus aí da Igreja Verbo Petrolândia. Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Amamos seu pastor, amamos a irmã aí, a reverenda Patrícia, em nome de Jesus. E nós estamos aqui, é uma honra receber vocês através do seu pastor Alexandre Marques, né? Esse homem de Deus ungido. Oh, glória a Deus! Faz tempo que a gente não se encontra. Né? Ele esteve aqui na nossa igreja já faz um tempinho. Acho que uns 4 anos, pastor, esteve aqui. Faz mais um pouquinho, eu acho. Faz mais ou menos uns 5 anos a 4 anos. Eu acho que 4 anos, mais ou menos, porque a gente mudou de prédio, depois mudou de outro prédio, já mudamos 2 prédios. Eita glória! Só nesse prédio agora que a gente está, a gente vai fazer 2 anos. E o senhor tinha ido ainda no outro,
quando era num prédio menor, que era na Pedro Afonso. E você esteve lá ministrando a palavra, fogueado. Eita glória! Gente, então estamos aí, a gente vai começar essa live. Como a live só tem 1 hora, né? E a gente tem que dar uma agilizada. Eu quero só apresentar a vocês aí, pastor Alexandre Marques, esposo de Patrícia, né? Ele é pastor da tempo, a gente foi amigos de adolescência. Ele morava no prédio, eu morava em outro prédio, aqui no bairro da Boa Vista, em Recife. E depois de um tempo a gente se desencontrou, e na época nós não éramos convertidos, nós éramos do mundão aí, né? E para honra e glória do Senhor, quando eu vim ver Alexandre, ele já estava pastoreando, ele estava como pastor auxiliar do pastor Delwin, e eu me encontrei com ele numa conferência de ministro em Campina Grande. Rapaz, eu fiquei muito feliz. Mas foi algo tão rápido, a gente não deu para conversar, não é isso, pastor? Verdade, verdade. Eu estava me lembrando hoje pela manhã, pastor Técio, exatamente como Deus faz as coisas, né? A gente tem dado o nosso testemunho, e eu falei ontem numa live com o pessoal de Feira de Santana, com o pastor Marco Brito, sobre o nosso testemunho, a importância, né? Jesus, ele sempre vai e deu o testemunho do que aconteceu, né? E as coisas, de fato, as coisas menos prováveis, eu era uma coisa pouco provável, né? E aí o Senhor pega no meio de toda a loucura, de tanto engano, ele nos resgata e faz isso que as pessoas estão tendo o poder de vivenciar, né? Um testemunho vivo como o teu, como o meu, e isso é maravilhoso, né? E eu fiquei contente, porque quando a gente se reencontra, depois de tantos anos, você está crente e no mesmo ministério que eu, não foi? Pai, que maravilha! Gente, também para a gente identificar também, né? Depois a gente teve ainda a satisfação de saber que pastor Alexandre é sogro de Natan, e na época Natan congregava conosco aqui na igreja Verbo Zona Norte, e Natan começou a namorar com a filha do pastor Alexandre. Hoje são casados, né? Eles estão hoje no interior da Bahia, né? E, inclusive, há 15 dias atrás, mais ou menos, o pastor Tessinho fez uma live com o Natan. E a gente, quando ficou sabendo disso, eu disse, rapaz, é muita coisa. Deus, eu não vou dizer que, eu costumo sempre dizer que não é coincidência, pastor, é Deus-cidência. Amém. E como é que está o povo aí em Petrolândia? Como é que estão as coisas aí em Petrolândia? E eu queria, assim, pastor, para a gente não perder muito tempo, conta um pouco aí dessa tua trajetória, como foi parar aí em Petrolândia. Dá uma resumida aí, né? Dê um abraço aí na irmã Patrícia, né? Na reverenda Patrícia. Diga ela que Ana Lúcia está mandando um abraço também para ela aqui, tá certo? Amém, e amém. Aguardando um dia vocês virem aqui, tá certo? Para dar lugar aqui. Amém. É interessante que eu estou há quase 20 anos, né, no Ministério Verbo da Vida, e do tempo que eu tenho, me converti em 2000, no ano de 2000, num cursilho, e aí, depois de 2 anos de convertido, eu fui para Aracaju, conheci Verbo, e aí eu fiz o Rema, e fiquei até hoje, fui treinado, fui levantado, fui licenciado e ordenado. E aí a gente foi em 2010, fomos desbravar a cidade de Feira de Santana, né? Foi eu, Pati e Lori. Fomos começar uma obra lá, sem conhecer a cidade, sem conhecer ninguém, como toda a história boa de fé que a gente escuta no ministério, né? Isso. Do início. E a gente começou em 2010, e aí a gente teve muita experiência, muitos desafios, e nós ficamos de 2010 a dezembro de 2017, quando o Senhor tinha nos notificado que o tempo chegou ali, né? E que era tempo da gente voltar para Aracaju e esperar um comando dele. Eu não sabia nem para onde eu ia direito. E aí eu sabia que aquele lugar não pertencia mais, não estava mais no meu coração. E ficar ali seria prejuízo para nós, né? Espiritual e de de toda a natureza. E eu entendi, então a gente conversou, na época, conversei com o pastor Dério, conversei com o pastor Raimundo, que era o nosso líder, né? A gente estava ligado a eles, que é o pastor de Salvador, da Igreja de Salvador. Isso. Ivânia. Aí a gente voltou em 2018. Passamos o ano 2018 servindo ao pastor Del, né? E aí, a gente, no meio do ano,
eu já tive uma inclinação. Ei, seu tempo em Aracaju acabou. Eu digo, vou para onde? E eu sei para onde eu ia. Né? E aí a gente começou a orar sobre isso. Foi quando eu vim ensinar aqui, em Paulo Afonso, cidade vizinha. E antes fui ensinar em Juazeiro da Bahia, né? Com o pastor Serginho Brito. Ensinei no Rema lá. Aí, quando a gente já tinha sido designado para ajudar um pastor do ministério em Lagarto. Aí, conversando com o pastor Dério. Mas, para resumir essa questão dessas direções, né? Vim dar uma aula aqui e quando eu pisei nessa cidade, o Senhor falou comigo que aqui era a nossa igreja. E aí eu encontrei o pastor, a gente conversando, ele disse que tinha chegado o tempo dele na cidade também, e ele estava querendo ir embora para Petrolina, e aí o pastor Valdeilson, né, que é o pastor presidente Paulo Afonso, e aqui está ligado a ele, como Jatobá, a gente conversou que também é uma pessoa que saiu de Aracaju, e a gente colidiu todas as informações. E aí eu vim para cá em janeiro de 2019. A gente foi muito desafiado, o clima muito quente, a cidade é uma cidade pequena, né? E Deus tem feito tanta coisa boa, que a gente tem visto tanta graça de Deus derramada nessa cidade, na vida das pessoas. Temos uma boa equipe, a gente tem avançado, nós mudamos de prédio, chegamos... encontramos um lugar e passamos 3 meses nesse lugar que era a igreja. E aí o Senhor falou que era um novo tempo, uma nova história. Trabalhamos esse ano em cima de Isaías 43, 18, 19, né? Uma coisa nova está acontecendo. E a gente sustentou essa palavra o ano inteiro. Sustentamos. E cada um individualmente pegou essa palavra. E essa palavra, ela era a tônica da vida de cada um de nós aqui. E eu dizia isso todos os dias, todo culto eu abria com essa palavra. Eis que faço uma coisa nova. E aí essa palavra, ela se enraizou dentro de nós. E aí muito testemunho de coisas novas na vida de todo mundo. Aí a gente mudou para cá, para esse prédio aqui. É um prédio que foi feito para uma faculdade, ela só passou 8 meses aqui. E a gente está aqui sendo desafiado, né? Enfim. E essa é a história resumida ministerialmente. Então a gente está aqui em Petrolândia, chegamos em janeiro de 2019 e a gente está até esse momento. Isso, glória a Deus. E o bom, pastor Alexandre, assim, desse testemunho também a gente ter, para as pessoas que estão nos escutando agora, né, principalmente o pessoal aqui de Recife, que está acompanhando essa live, e de outros locais também, saber o que o senhor falou aí, uma coisa bem importantíssima, é estar sensível à voz de Deus, para o momento certo você avançar ou o momento certo você recuar. Eu não estou falando aqui só a questão de pastoreamento, né, de você estar à frente de uma igreja, mas até mesmo dentro da nossa vida hoje, num contexto geral, a gente está sensível à voz do Senhor, a escutar as instruções dele. Chegou o tempo de você ir em tal canto. Isso pode acontecer até mesmo dentro do nosso... A gente usa esse linguajar que é no nosso secular, na nossa vida pessoal. Né? Às vezes a gente está numa empresa, às vezes a gente está numa sociedade com alguém, às vezes a gente está num determinado local ou numa casa, e às vezes a gente fica amarrado ali, assim, a gente se apega tanto àquele local e esquece de escutar a voz do Senhor. E como o senhor falou, né, o senhor sentiu teve essa sensibilidade lá em Feira de Santana, e disse que não era mais o tempo e sabia que poderia trazer dano para a sua vida. Mas nessa situação de pastoreamento, não é só trazer o dano para a sua vida pessoal, mas também o dano para a igreja. Porque isso empata de chegar coisas novas para a igreja. E a mesma coisa, eu creio que na nossa vida pessoal também. Às vezes a gente está numa empresa, ou numa casa, num apartamento, e a gente, rapaz, eu estou sentindo que é já o momento de ir embora, eu já não estou mais me sentindo aqui nessa casa ou nesse ambiente. E às vezes mas aqui está tão bom, mas aqui é tão assim. Mas às vezes, naquele questão de, porque está bom, porque está se acomodando, você está empatando de chegar coisa na sua vida. Não é mais ou menos isso aí? Isso. E uma das coisas, né, enquanto eu estava meditando sobre esse tempo que a gente ia ter junto, eu estava pensando e buscando do Senhor quais são fatores importantes. Eu sei que alguns ministros, alguns aspirantes ao ministério, na verdade, eu acho que todos somos ministros, né? Uns
em uma plataforma, outros noutra plataforma, não só no púlpito, nem nos 5 dons, mas ministro é aquele que serve ao Senhor com a sua própria vida e é um instrumento para isso. Uma das coisas que eu sei, quanto tempo você está no ministério? Quase o mesmo tempo que eu, né? Não, no Ministério do Verbo da Vida, não. Eu estou no Verbo da Vida há cerca de, deixa eu ver, 2010, 2011. Eu entendo, 9 anos vai fazer. Ok, então 9 anos, né? Então você está 9 anos. A gente vem, eu acho que tanto eu quanto você, nós temos percebido, e o que eu queria trazer um pouco para a gente meditar. Outro dia eu estava compartilhando com o povo aqui sobre chaves para a nossa maturidade espiritual. Eu acredito que todo mundo tem uma fase. Né? Eu estou vivendo uma fase, você está vivendo outra. Algumas coisas você acertou, outras você não teve o prazer de acertar, e hoje você quer consertar. E a gente vai crescendo, vivendo a estação e usando ou fazendo uso do fruto daquela estação. Né? A Bíblia diz que na multidão de conselhos a sabedoria, e uma das chaves que eu acho que é a principal ferramenta, né, para quem quer crescer, para quem quer entender o momento. Na verdade, a gente tem uma associação perfeita, que é a associação com o Espírito Santo, né, que Amém. Nos dá a impressão do que ele tem para nós, porque ele testifica em nós, a gente sabe disso. Mas existe alguém que são as pessoas mais maduras que nós, que conseguem enxergar coisas que a gente talvez não enxergue, e que conseguem sinalizar para a gente algumas esquinas perigosas e outras acessíveis, para que a gente possa chegar, né? Mentores. Eu acredito, pastor Técio, uma das coisas que talvez seja a dificuldade, entrando nesse, não sei se isso está colaborando com o que está no teu coração, mas é o que está no meu coração. Eu ouvi essa voz sobre maturidade espiritual e sobre destinos ministeriais. Aleluia. Então, é interessante que eu sou uma pessoa que eu posso facilmente aprender com alguém que está abaixo de mim. Eu acredito que existem coisas em pessoas que não foi colocada em mim, independente da minha posição. A posição requer um respeito. Eu acho que essa honra horizontal, ela é bíblica, sim, tanto quanto a vertical. Mas tem coisas que Deus conecta contigo, porque às vezes uma peça se encaixa, né? E quando a gente tem a humildade, que eu acho que é o tesouro da sabedoria, eu gosto muito de ouvir as pessoas. E às vezes tem pessoas que têm um pouco tempo de convertido, e eu gosto de ouvir essas pessoas. E principalmente quando eu vejo que as pessoas são inteligentes, que pensam, né? Que fazem coisas que eu nunca fiz, até usando a palavra secularmente. Mas essa questão da associação era tão importante para nós, né? E a gente se associou com o Verbo da Vida, e hoje a gente exerce, não é, um ofício dentro desse ministério, que está correndo com essa visão que tem nos abençoado tanto. E uma das coisas que é clara para quem está nos ouvindo é que a associação, ela de fato, ela vai ter uma participação no nosso futuro, onde nós queremos chegar, né? Então, nós influenciamos pessoas e somos influenciados por pessoas. Precisamos entender isso. Eu gosto quando Jesus, no capítulo 3 de Marcos, e versículo 13, quando ele separa os discípulos, ele traz eles para si. Ele separou os 12 que ele quis e quis estar com eles. É interessante que ele passou 3 anos influenciando aquelas pessoas, e parte daqueles discípulos, eles eram pescadores. Então Jesus, ele lança o destino da humanidade na mão de pescadores. Olha só que responsabilidade. Mas a associação trouxe, sabe o quê? A revelação do compromisso. Isso. Então, quando eles olharam, né, e eles viram aquilo, para eles era desafiador. Quando Jesus estava dizendo para eles, olha, importa que eu tenho que ir embora. E eles ficaram sem entender. Ele disse, não se turbe o vosso coração. Ele começou a dizer, não se aflijam, né? Isso faz parte do projeto. Né? Então, ele teve que aconselhar. E o relacionamento, né, para nós hoje, como é importante, coisas que eu ouvi do meu pastor, o pastor Delry, né, que é o meu mentor, meu pai espiritual, o nosso pai. Quando ele disse não para mim algumas vezes, quando ele disse, você sabe que é o tempo, quando eu pedi para ele, eu recebi um convite, todo animado no início, né, da carreira, ele dizia, não é saudável, meu coração ficava meio triste, não entendia, mas eu sabia que havia um sinal de Deus naquele não. Aquilo ia me preservar de alguma coisa que eu não entendia na época. E ele tinha os motivos, né, ele tinha
as coisas muito bem acertadas, não só com a questão de ética e de princípio. E a Bíblia diz em Provérbios, né, que quem busca os seus próprios interesses, ou seja, o egoísta, Provérbios 18, versículo 1, diz que quem se isola busca interesses egoístas e se rebela contra a verdadeira sabedoria. Eu acho que a gente está vivendo um tempo de desafio. Vamos trazer agora a pandemia para esse contexto, né? Para essa live. Isso. Então, falamos sobre nossas experiências, sobre nosso testemunho. Agora nós estamos falando sobre desenvolver o nosso ministério em um tempo de desafio. Quantos de nós, pastores, estamos articulando e buscando ideias em Deus, não só para manter o que nós construímos na força do Senhor, mas de desenvolver. Isso. Porque esse é o tempo, né, da gente poder estar associado com as pessoas que têm talvez uma visão maior do que a nossa e pegar aqueles que se associaram conosco e trazê-lo para nós. Então isso acaba sendo um triângulo, né, de inteligência espiritual. Eu preciso inspirar, mas eu preciso estar inspirado. Esse é um tempo que eu acredito, e falei ontem isso, quando nós voltarmos aos cultos presenciais, nós vamos ver muitas caras novas. Amém, isso aí. É resultado das estratégias e da sensibilidade. Porque eu digo, num momento como esse, num momento de uma live, de um culto transmitido, né, que você está executando, tem pessoas que você não alcançava. E que o resultado, ou seja, causa e efeito. A pandemia é a causa, o efeito é a fragilidade das pessoas. As pessoas estão frágeis e as pessoas que não têm Jesus estão com medo. Para nós, a morte é um lucro. Eu sei que a fila está grande, mas quem quiser pode passar da frente, eu não ligo não. Tá? É verdade, é verdade. Mas é um fato. As pessoas estão sensíveis. Então, na verdade, Deus ele está muito exposto para essas pessoas. E essa é uma hora dessas pessoas quererem associações com aquilo que elas estão ouvindo e está alimentando elas. Como é importante você chegar num momento como esse e você dizer, Senhor, eu preciso de algo que alcance pelo menos uma pessoa hoje, não é? E algumas pessoas, quando eu falei sobre isolamento, esse isolamento social, ele trouxe uma consciência para muita gente. Né? E a consciência que ele está trazendo para nós, agora, é da importância que nós devemos dar, como devemos dar, e como vamos nos comportar daqui para frente. Exatamente. Então, eu acredito, pastor Técio, que o próprio Deus, ele não é o autor dessa pandemia, dessa desgraça. Pelo contrário, ele tem o poder nas suas mãos e ele é aquele que nos traz a forma de nos prevenir, né? Eu acredito que ele está conectando pessoas, a mim, a você, a outros pastores, e não só. Os membros das nossas igrejas têm que estar atentos para esse tempo. Isso. Então, se eles estiverem associados com a tua visão de multiplicação, quando a gente não está vendo nada, vai ser muito mais fácil quando a gente estiver presencialmente unidos. Aleluia. Essas pessoas vão estar dizendo assim, ei, eu sou aquela pessoa que te procurou, eu sou aquela pessoa que foi alcançado, Amém. Eu vi naquele dia, eu anotei esse endereço aqui, essa questão Amém. Social que está sendo com muito mais avidez por nossa parte, né? A importância com a sociedade, ou seja, filantropia, o que também é um pano de fundo para a igreja, mas através dessas associações, desses contatos, você vai ver o poder da mensagem que nós temos. Isso. Eu sinceramente, eu sei que isso vai passar, a nossa fé, ela tem um poder, a fé é chamada de vitória, né? Essa é a vitória que vence. Então a gente está alicerçado nisso. E é importante, porque eu estou dizendo isso, quando eu estou falando sobre essa questão de associação, né? A Bíblia diz que se Deus faz com que o solitário habite em família, então quantas pessoas estão querendo a nossa família da fé nesse momento? Isso. Amém. Isso aí. Não é? Eu vi você colocando um vídeo hoje falando sobre a importância da arrecadação do alimento.
né, da igreja está associada com a igreja para esse momento. Se nós não formos igrejas nesse momento, não nos associarmos, nós seremos fragilizados. Tivemos uma experiência aqui bem interessante, eu posso atribuir em primeiro lugar a Deus, honra e glória, e o poder da unidade, da consciência da associação. Nós estávamos buscando 1000 inscritos, eu acho que todo mundo está tentando fazer isso. Nós somos vários, muitos. Se nós tivéssemos essa visão, teríamos resolvido muito mais rápido, todos nós, né, para alcançar a quantidade de inscritos necessária para a gente transmitir os nossos cultos. Então, o que foi que a gente fez? A gente contagiou as pessoas. Nós começamos a buscar pessoas fora do ministério, até pessoas que nem crentes são. Nós precisamos, assim, nós nos associamos nós queríamos levar essa visão e nós fizemos o quê? Você é um veículo de cura com essa mensagem. Isso Amém. Começou a se espalhar. Isso. Então, as pessoas começaram a fazer vídeos, pessoas que eu nunca vi. Se inscrevam nesse canal. Amigos dos seus amigos. Olha que legal. E que é isso? A associação para um propósito. Isso. Então, esse é um momento de fortalecer, né, a inspiração que vem da nossa liderança, a inspiração que vem da sua liderança e a inspiração que vem das pessoas que estão querendo ser inspiradas por nós. Então, isso é uma junção de coisas maravilhosas. Deixa eu pegar esse gancho aí que você falou isso. A semana passada eu estava conversando com Ana Lúcia, né, com Ana, minha esposa, e ela estava justamente falando a respeito disso aí, dizendo, vamos fazer uma campanha aí com os próprios liderados, né, que a gente está precisando ali pouco menos de 600 agora. Inclusive eu quero aproveitar o momento para te agradecer aí pela força que você tem dado à nossa igreja aqui também no YouTube. E eu estava até comentando com algumas lideranças nossas e os pastores auxiliares, naquele contato que eu tive com você naquela noite, em menos de 15 minutos, em 10 minutos você conseguiu 16 inscrições. Amém. Cara, foi maravilhoso ali. Mas, pastor, é só 16, não, meu irmão? Em menos de 10 minutos, você falou Amém. Comigo, compartilhou com tua liderança aí, 16 pessoas se associaram rapidinho lá, se inscreveram. Então é justamente isso. A Ana estava falando, vamos fazer uma campanha aí com o pessoal da nossa liderança. E se cada um puxar 10 pessoas, a gente chega a mais de 1000 tranquilo para melhorar essa transmissão nossa, né? Amém. Aí, você falando justamente disso, você ser influenciador e você contar não só com as pessoas da igreja, contar com as pessoas de fora. Inclusive, aproveitando também, né, e vou deixar você fluir, tem um casal amigo nosso, um casal daqui da igreja, que os familiares dele são de Serra Talhada, né, aí próximo, né, e ele conhece algumas pessoas daí de Petrolândia também, e ele tem indicado, falado que ele é daqui da igreja, ele faz parte do corpo diaconal nosso, e ele tem indicado pessoas para te procurar aí também, a igreja, quando estiver por aí, uma cidade mais próxima, né, quem puder ir, ele tem feito isso. Então, essa mesma pessoa que está lá em Serra Talhada, ele está aí agora, inclusive em Serra Talhada. Quero mandar um abraço para ele, que é Porfírio, o nome dele. Porfírio, um abraço, meu irmão, para você que está russo. Um abraço, Porfírio, te amamos. E ele tem feito justamente isso. Ele pega e começa a pedir às pessoas para poder... vai lá no Verbo Petrolândia, acessa ali o Verbo Santo Amaro. Então, é justamente nesse ponto. É a gente pegar junto e ter uma visão, né? Amém. E eu comecei, eu acho que você não estava não tinha entrado ainda, eu comecei essa live lendo um versículo onde o nosso amado apóstolo Bud, né, pastor Bud, ele costumava ler sempre das suas conferências de ministro, que é 1 Coríntios capítulo 1, verso 10. Né? A gente tem o mesmo parecer, a mesma visão, Amém. O mesmo falar, o mesmo procedimento. Então é isso que a gente tem que ter. Então essa chave aí que você está falando rapaz, é maravilhoso, entendeu? Mas vou deixar você fluir mais aí, vá-se embora, pastor. Quero só receber também aí, a gente vai compartilhando aqui. Amém. Então, a importância desse tempo é que nós não estamos competindo com quem tem o maior número de seguidores ou de participantes de uma live, mas o que estamos transmitindo, essa é a essência. Não é? Isso. E é isso que o corpo de Cristo tem que entender nessa época. Nós não nos associamos, ou nós não estamos
a questão que a gente está falando aqui, não é, pegando esse gancho do YouTube, que tem sido o desafio de tantas igrejas, né, menores, de alcançar. Não é o tamanho quem limita o alcance, mas é a nossa fé quem determina onde eu vou chegar, de uma forma ou de outra. Né? E esse envolvimento, aí fé não é apenas eu crer, é as pessoas do outro lado crer que somos um também. Essa ideia de corpo, sabe? É nesse tempo que a igreja tem que ser igreja. Porque jamais pensamos num tempo como esse. Nunca se imaginou. De confinamento. Não é? Assim, você vai fazer o culto da sua igreja, você não vê ninguém, você está ali, você está acreditando que no outro dia a unção vai estar lá, as pessoas estão recebendo, pessoas estão se convertendo. Então isso é algo novo para todos nós. Né? Então, como é importante que a gente tenha, né, sejam os seus membros, sejam os seus obreiros, as pessoas se associem contigo, não é por promoção, mas por multiplicação. Essa associação vai trazer para nós o que o Babel é um exemplo disso, claro, né? A gente vê a associação para um propósito errado. Então, se a gente acaba se juntando, não sei quantas igrejas, vamos juntar o número de membros, vamos supor que nós tenhamos 50 mil membros da Palavra da Fé. Cara, esses 50 mil membros, se cada mês escrevesse numa determinada, num ponto, quantos teríamos? Isso. Quantos canais teríamos? Essa é uma consciência. Mas, assim, não é que eu esteja externando que há competição entre nós, não. Mas facilmente nós podemos ser engodados por isso, enganados por isso, pelo sentimento. Então, eu acredito que se você está aqui e a gente está se conectando com pessoas, tem alguém nesse exato momento que está pegando algo que você está liberando, que vai fazer diferença para o futuro. Isso. E ela vai entender. Então, quando eu falo sobre isso, é importante a gente entender com quem eu me associo e para quê. Esse é o momento da gente tirar força da nossa fraqueza, como o profeta, acredito que o profeta, não sei se é Oséias ou se é Esdras, diga o fraco, eu sou forte. Por que nós somos fortes? Porque o poder do evangelho se aperfeiçoa na nossa dependência, como Paulo disse. Fraqueza no original é a dependência. Dependência de quê? Algo extraordinário está acontecendo. Amém. Isso aí. A Igreja Verbo da Vida em Santa Maria está fazendo algo extraordinário. Aleluia, aleluia. Os membros de Santa Maria estão fazendo algo extraordinário nos bastidores. Isso. A mentalidade do extraordinário, ela vai fazer com que essa associação com o meu pastor, com a visão que eu tenho, ela funcione muito mais do que antes. Porque agora eu estou privado da expansão. Isso fisicamente, presencialmente. Mas a minha fé não está privada. Você pode dar um clique e alcançar quantas pessoas você quiser. Agora mesmo. É isso mesmo. Aleluia. Você pode pegar um telefone e alcançar quantos você quiser agora mesmo. Isso. Mas se o que você pega é um telefone para se associar com pessoas para transmitir medo, medo será a resposta que a gente vai ter. Isso, exatamente. É isso aí. Não é? Então, falando em associação, em maturidade espiritual, esse é o tempo da igreja mostrar a maturidade de confiança. Não é? Ou seja, se associando com a visão. A visão não pode cair, ela não pode ser fragilizada, porque a visão é maior do que nós. Isso. A visão é maior do que o visionário. E falando nisso, eu li hoje eu vi uma frase dizendo assim: você que é líder, a ascensão de um líder ocasionará, a ascensão de um líder ocasionará a promoção dos seus liderados. Amém. Isso quer dizer, quando o liderado está conectado com o líder e faz o líder ascender, eles estão sendo promovidos. Não é o líder que está sendo promovido. São Amém. eles que estão sendo promovidos. Glória a Deus. Amém, pastor Técio. Poderoso. E é interessante que nessa época Deus colocou coisas no teu coração que são chaves para esse tempo. Então é importante, né, todos que estão nos ouvindo, que trabalham contigo, que estão, dizer assim: pastor, o que é que você tem para hoje? Amém. Qual é a instrução que tem para hoje? Isso é tão importante, porque
é importante saber que a gente não está só. Isso. Sabe, a experiência de chegar, eu e Pata, a gente tem dito, de subir numa plataforma e olhar para um telefone e crer, e a unção vir, isso é algo maluco demais, é surreal. Diga aí, a gente não tem uma câmera, né? Então a maioria de nós estamos fazendo com celulares e tal, e aí você está ali, e você olhando para a câmera, e às vezes você não sabe se a imagem está saindo boa, e alguém fica atrás, o pessoal está ajudando, e assim, né? Então, esse momento, as pessoas que estão associadas conosco têm que entender que nós estamos sendo multiplicadamente desafiados como pastores. Isso. Não é? Pastor Carlos Júnior, né? Ele de vez em quando quando está falando sobre honra, e ele diz o seguinte: quando você sonha o sonho do teu pastor, Deus sonha os teus sonhos. Amém. Glória a Deus. Ele disse que assim, ele disse que um dia ele teve essa revelação e ele sentiu no coração, ele disse: quando eu estiver sonhando os sonhos de pastor Humberto, Deus vai sonhar os meus sonhos. E ele disse que quando começou a agir dessa forma, as coisas começaram a acontecer na vida dele. Então, quando você sonha o sonho do teu pastor, Deus está sonhando os teus sonhos, porque você está andando em honra. E o céu vai andar em honra sobre a tua vida. Aleluia. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Aleluia. 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 Sabe, pastor, é interessante que o crescimento espiritual, ele não é estabelecido por meio de amigos, mas por meio de uma cobertura espiritual madura, por meio de uma direção específica. Isso. Os amigos podem fazer o que é bom para mim, pela afinidade, pela familiaridade, né? Então, é tão importante essa conexão para esse tempo de... Eu sei que as pessoas não estão indo na nossa igreja, não estão vindo aqui, não é? Não só a importância de entender que agora é que eu tenho que ser um doador em potencial. Isso aí. Um ofertante em potencial. Pode ter diminuído, é fato, mas fato não anula o princípio de que eu planto e colho. Amém. Isso aí. Eu não vou parar de colher se eu continuar plantando. Não importa a semente, mas importa a motivação pelo qual eu continuo semeando, né? Isso. A questão de dízimos e ofertas, né? É uma associação, um tipo de associação. Maturidade espiritual me faz dizer o seguinte: olha, eu continuo semeando, porque eu nasci para isso, eu recebo para dar. Não é assim que a gente aprendeu? Então essa visão tem que permanecer nos que estão conosco. Então eu quero aqui aproveitar para todos que estão nos ouvindo o pastor Técio. Esse é o tempo da gente experimentar milagres extraordinários. Aleluia. Aleluia. É isso aí. De onde a gente nem espera uma ligação. Olha, tem algo aqui para você. Estou transferindo algo. Tu sabia que aquele projeto saiu, tem uma parte aqui para você. Sabe por quê? Porque o coração continua na associação. Isso aí. Não é? Então, isso é importante para a gente. Agora, quando você procura uma associação que vai enfatizar muito mais a tua necessidade do que o princípio, essa associação, ela vai fazer com que a minha maturidade seja atrofiada, porque ela não fala do princípio, ela fala, sabe de quê? Da necessidade. Isso. Isso é ruim, né? Então, uma das coisas que eu gosto de dizer, em Mateus 15, versículo 14, eu anotei aqui, quando Jesus fala sobre deixar eles, são guias de cegos guiando cegos. Se um cego conduzir outro cego, ambos cairão no buraco. Ele disse ainda também, conectando esse versículo, Isaías 9,16, aqueles que guiam este povo são os mesmos que os desorientam, e aqueles que são guiados deixam-se seduzir e serem conduzidos pelo erro. Então, esse é o tempo, gente, da gente pegar essa visão, esse princípio, e começar a exercer com mais força. Quanto maior é o desafio, maior é o milagre. Aleluia! Isso aí, isso mesmo. Isso é verdade. A semente que sai doendo, é como diz lá o próprio salmista, né? Você planta chorando, mas você vem com alegria, meu irmão, com os fechos, os molhos na mão. Aleluia! Aleluia! Então eu vi, a gente está numa região aqui, se for falar naturalmente, de desafios. Tá? Então, eu não quero nem falar da região, mas eu quero falar do Deus da região. Amém. Então, naturalmente falando, se você for olhar, você tem um número.
Mas Deus tem um outro número, um outro algarismo, um outro exponencial, Isso. que eu não vi, mas que eu sei que é real. Então a fé, ela tá empurrando. Agora o que a gente faz? Por isso que eu estou falando sobre associação. Você que está me ouvindo, você que está aí nessa live, que está com o pastor Técio, esse homem de Deus que eu amo tanto, eu vejo essa humildade tua, ela expressa tanta sabedoria, pastor, eu preciso te dizer isso. Amém. Viu? Amém, meu pastorzão. Você não precisa falar muita coisa para simplesmente conectar pessoas ao que está dentro de você. Amém. E essa é as virtudes que trazem riqueza, honra e vida, você sabe disso. E você tem um pastor aí que fala muito sobre isso. E eu não vou nem dispensa comentário. Então, o que acontece nesse tempo que é perigoso e não vai cooperar com a nossa maturidade espiritual é quando a gente se associa a pessoas insatisfeitas, a pessoas que estão atribuindo quem são ao que tem. Aí é um problema. Isso aí. Eita, eu sou pequeno. Olha para aqui, só tem isso, só dá isso, só tem isso, porque só dá isso. Então, geralmente, se você pega e ouve e se associa com alguém insatisfeito, o que vai acontecer? Você vai se tornar uma pessoa insatisfeita, incompleta. E a visão pode se perder da gente. E para voltar dá trabalho, né? O prejuízo que vai amontoando é terrível, né? A irmã Patrícia aí botou aí, ó. Crise não cancela os princípios. Né? Aleluia! Eita. É verdade. E a gente, a semente que a gente tira hoje, que sai do nosso presente hoje, esse é o problema, é que a gente olha só para a semente, o que está saindo hoje. Mas a semente, ela sai do nosso presente, mas ela não sai do nosso futuro. Aleluia. Aleluia. Porque o futuro dessa semente é colheita. Amém. O futuro dessa semente chama-se colheita. E isso eu estou falando não apenas no que você lança, mas também nessas associações que você está falando. Se você está lançando uma semente numa associação errada, qual é a colheita que você vai ter lá no teu futuro? Verdade. Verdade. E a plantação é opcional, mas a colheita não. Não é verdade? Isso. Então, o que a gente tem que fazer nesse tempo? Nos associar não apenas com essa visão maravilhosa, porque às vezes, se a gente for olhar, né, para números, para estatísticas, para manchetes, a gente vai acabar sendo paralisados, porque se você observar, é interessante que eu vou só fazer uma coisa com você para você ver, não é? Eu vou fazer algo aqui, eu vou abrir aqui e ler algo que me veio ao coração agora, bem interessante, só para embasar o que eu quero te dizer. E quem está nos ouvindo vai ter essa convicção. Eu vou dizer aqui uns nomes, você vai me dizer quem são depois, rapidamente. Vamos lá. Samua, Zafate, Igal, Paute, Gadiel, Gadi, Amiel, Setur, Nabi, Guel. Você conhece esses caras? Alguém conhece esses caras? Certamente, rapidamente não, mas eu vou te dizer dois deles. Josué e Caleb, conhece? Estavam com eles. Isso. Então, quando eu tenho a visão certa, eu crio uma história. Isso. Eu estabeleço um legado, eu me associo. Aqueles homens, eles se associaram os dois, disse, eia, nós vamos comer esse povo como pão, mas esses aqui, não. Então, por isso que a gente nem sabe quem são. Nem veio isso agora no coração. Por que não sabe? Porque eles não construíram um legado baseado na promessa. Nós temos uma promessa. Isso vai passar, pastor. A gente vai dar gargalhadas. Lamentavelmente, algumas pessoas se foram. Mas isso é a trajetória da vida. Para morrer, basta estar vivo. Isso é um fato. E a gente sente muito por pessoas que foram perdidas, seja ou não da fé, contaminadas ou não. Todos os dias pessoas morrem de outros fatores. Mas eu quero te dizer, nós estamos resistindo a esse mal, porque isso é algo maligno. Mas na associação nós seremos mais fortes, contribuindo, ofertando, pegando junto, servindo. Ei, eu pergunto o seguinte, a igreja está fechada, mas se 2 vierem, qual é o mínimo aí? Pode chegar a 10 aí? Tem um número de pessoas mínimo aí em Pernambuco? Ou não pode ninguém? Não, em relação a ajuntamento de pessoas dentro da igreja,
eles tinham, o máximo era 10 pessoas, mas mesmo assim não pode se abrir a igreja, não pode ter culto, entendeu? Ok, Pode se ok. colocar para gravação, em Isso. termos de aglomeração, no máximo 10 pessoas. Então, se você vê o que é associação, a igreja continua sendo igreja. Ela pode não ter o fluxo de pessoas entrando e saindo, mas ela tem a manutenção diária. Ei, posso fazer alguma coisa? Eu estou disponível hoje. Isso está associado. Isso. Está precisando de uma limpeza? Está precisando disso? Eita, eu vou aproveitar esse tempo que está fechado, tem uma pintura na parede para fazer, eu vi, quando estava aberto, vou lá arrumar. Então, são coisas que contribuem, que fortalecem o propósito, para quando a gente voltar, e a gente vai dar um testemunho da força que a gente tinha na visão, que nunca esmoreceu, né? Deixa eu pegar um gancho aí no que você falou. Por favor. Nessa situação de falar, eu vou aproveitar e dizer o seguinte, pronto, agora... Acho que foi ontem, mas desde a semana passada, teve um irmão aqui da igreja que chegou e disse, pastor, a igreja não está sendo limpa. Eu disse, não está sendo limpa. Não está havendo os cultos, tal, não tem, mas a igreja está sujando. Então, o senhor pode me prestar a chave da igreja para eu limpar a igreja? Então, isso foi há 15 dias. Aí ela foi limpar, disse, pastor, o que tinha de poeira na igreja? Porque a igreja é fechada, não estava tendo os cultos, mas aí limpou só a parte que aqui é um duplex, então a gente tem a parte de baixo, que é o departamento infantil, e a parte de cima é a igreja. Né? A gente já pegou praticamente assim, a gente já manteve ela da maneira que estava. E ela limpou só a parte de cima, onde a gente está gravando os cultos. Então foi limpa a parte de cima. Na semana seguinte, ela veio e disse, eu vou limpar embaixo. Quando foi ontem, ela veio e limpou a parte de baixo e a parte de cima. E, pastor, ninguém chegou ao ponto de dizer, eita, vamos limpar a igreja. A igreja está fechada. Por que vai limpar, não é? Ninguém está indo lá para sujar, mas está se acumulando poeira. E em cima dessa situação, eu não quero entrar nesse método agora, eu quero deixar você fluir. Mas tem muitos cristãos que estão deixando juntar poeira na vida espiritual, pensando que não precisa de limpeza. Não, mas tá bom assim. A poeira tá acumulando, a Pucumã tá acumulando. E daqui a pouco você tá com a vida. E aí? Mas flua aí. Nossa, a pior coisa é quando a poeira vira uma crosta. Dá trabalho. Então, enquanto é poeira, você vai, mas quando vira crosta, tem que raspar. Eita! É verdade. Então, isso não tem como nós evitarmos, porque é um fato. Não é uma profecia maligna, é um fato. E nós sabemos, o próprio Paulo, quando ele escreve, em 1 Coríntios capítulo 11, quando ele começa aquela carta falando sobre Santa Ceia, diz assim, é necessário que os que não são aprovados apareçam para a gente ver os aprovados, né? Ele escreve e diz isso aí, é necessário para a gente ver os aprovados. Então, esse é o momento que as pessoas dizem assim, ei, eu sou reino, eu sou corpo, eu sou igreja, eu sou verbo, eu sou pastor Tércio, porque a gente é um corpo. Isso. Não é? Eu não posso, quando eu entendo isso, eu me coloco no lugar. Gente, o que é ser corpo? É me colocar no lugar do outro. Não importa se ele está em uma esfera mais alta do que eu. Eu não digo nem importância, porque todos são importantes, mas em responsabilidade. A tua responsabilidade e a minha é diferente do que a responsabilidade de um diácono, mas a nossa missão é uma só, é a mesma. Isso mesmo. Então essas pessoas que estão empoeiradas, algumas estão encrostadas, né? E aí é complicado. Isso é um acúmulo. Exatamente. Tem um versículo que diz assim, Provérbios 20, 19, né? Pode se comparar. O mexeriqueiro espalha os segredos, por isso fica longe de quem fala demais. E essa tendência, essas associações, porque uma pessoa que está criando essa poeira, na verdade, esse vento veio de algum lugar. Não é? É por isso como é importante as pessoas manterem a inspiração que me colocou ali, que me mantém ali, viva. Como Jesus, quando encontrou Jairo. Não é? Quando Jairo estava indo para casa de Jesus, chegou uma notícia, pode desistir, porque tua filha já morreu. Jesus disse assim, não acuda das palavras, fique com o que eu te falei lá fora. Isso Ela mesmo. só dorme, né? Exatamente. Então, o princípio é a essência. Quando se tem a essência dentro, o que está por fora não consegue penetrar, porque bate e volta. Isso. E é o perigo. Pronto, pegando esse gancho, eu ia falar isso antes. É inevitável o fato, eu comecei a falar sobre as pessoas que
que foram contaminadas e algumas foram para a glória, outras morreram, não, enfim. Quando a gente voltar, vai ter muita gente, ou nesse período, porque os crentes estão se revelando agora. Quem é crente, pastor Técio? O crente quem é crente está se revelando agora. Quem está associado com a mensagem da cruz e quem não está. Isso Porque mesmo. assim, sabe o que é massa? É você escutar de alguém assim, meu Deus, eu pensei, quando eu dizia assim, hoje eu não vou para a igreja não, estou cansada. Hoje eu não vou não, eu vou amanhã. Meu Deus, como eu era maluco dizer isso. Que falta eu sinto, eu quero ir todo dia agora. Então, mas tem os que pensavam dessa forma e que foram, sabe o quê? Que foram aquietando, o fogo foi apagando, a brasa apagou, agora só tem cinza. E aí, fala em Jesus, pode até ler um versículo, mas o coração está sem fogo. Isso mesmo. Então, a gente vai encontrar esse grupo. Talvez vamos até que investir um esforço maior em pessoas assim. Porque perderam de vista a associação e a inspiração que os mantinham ali. Sabe por quê? Porque o que tinham não era algo dentro consistente. É o que Jesus falou. Cuidado com o que você tem ou o que você pensa ter. Porque aquilo que você pensa ter, não tendo, até isso vai ser arrancado. Mas o que tem mais ainda lhe será dado. Então a gente vai ver os que são crentes voltando mais crente ainda. Aleluia! Quando voltar e dizer, chegamos. E vai chegar com 3, 4, 5 debaixo do braço, viu? Trouxe esses aqui. Por quê? Porque os outros entenderam que ele tinha uma mensagem de vida, enquanto a notícia da mídia era uma mensagem de morte. Isso aí. É isso que a gente tem falado aqui. É isso aí. Não tem que falar de morte, tem que falar de vida. Aleluia, aleluia. Isso aí, pastor. Agora, a Bíblia diz que, falando sobre associação, sobre mantermos a visão, né? E eu e Pati, a gente tem declarado com todas as nossas forças, né? Quando você faz uma live, quando você transmite um culto, você vê que você começa a divulgar os seus membros. Agora a gente está acessível para todo mundo, né? Todo mundo pode ter acesso. Hoje não há uma palavra mais comum do que live. Isso. Não é verdade? Todo mundo está liveado, então isso é fato. É verdade. Então, quando você vê, isso está sendo expandido. Então, algumas pessoas estarão, de fato, se ligaram a nós desse tempo. E dizendo assim, rapaz, você não sabe, mas eu fui alimentado no tempo que eu estava com medo. Porque eu te vi uma vez falar sobre isso. Mas você não só falou, tinha vida na tua voz. Amém. Aleluia. Isso aí. Aleluia. É isso aí. Porque tem muita gente querendo fazer live para aparecer. Isso é fato. Isso. Mas tem muita gente propagando a mensagem do reino. Isso aí. É verdade. Não é? Isso é maravilhoso. Mas isso, eu nem sei porque eu falei isso, mas saiu. Mas uma coisa que eu quero te dizer, que eu ia ler. A gente precisa sedimentar tudo aquilo que o pastor Bud nos entregou, tudo aquilo que o apóstolo Guto tem nos entregado e tudo que os nossos líderes, que aí eu trago do início da nossa live, que eu falei sobre inspiração, associação para a maturidade, né? A Bíblia diz em Provérbios 13, 20, a Bíblia viva, aquele que procura a companhia dos sábios se tornará sábio também, mas se você está na companhia de pessoas tolas, acabará mal. Isso é um processo, não é? Quem mantém essa visão acesa? Então nós temos o quê? Um foco. Nós somos generosos porque a alma generosa prospera, nós não somos os que retêm, nós somos aqueles que estamos mantendo a tocha acesa, porque nós sabemos que isso vai passar, nós somos aqueles que sustentamos a nossa igreja, nós assistimos os nossos pastores, nós somos aqueles que dizemos, pode contar comigo, eu posso não poder ir aí quando tem 50, mas eu posso ir aí sozinho, eu posso juntar um grupo de 2, está precisando de quê? Estou com você, vamos orar, vamos manter esse fogo, e isso é maturidade espiritual. Pessoas dessa forma nunca vão criar poeira, pastor Técio. Isso. É o poder da associação. Ele tem. É muito importante isso aí, você saber com quem você está se associando. Né? Até a questão desses motivadores de vendas, de essas coisas. Sabe, eles começam a usar essa questão, e eu estava ouvindo um deles falando.
e você tem você se aproxima de pessoas e começa a viver com pessoas, então você tem a característica de 5 pessoas que se aproximam de você, que você está mais próximo e convive com essas pessoas. Dos 5 que você mais convive, você vai estar falando praticamente igual, agindo igual, você vai estar com característica igual aquelas pessoas. Isso para bom ou para ruim. Verdade. Nós estávamos falando justamente isso. Então, esse é o poder da associação. Se eu me associo com pessoas que estão fazendo, buscando, orando e tal, eu vou ser fervoroso igual aquela pessoa. Mas também, se eu estou junto de pessoas que começam a criticar, que não quer ir para fazer isso, fazer aquilo, eu começo a esfriar. Eu posso estar num ritmo forte, mas se eu me associo com essa pessoa, eu começo a desacelerar. Isso aí é perigoso. Amém. Patrícia diz, poeira não se acumula em quem se movimenta. Glória a Deus. Né? É interessante o que você falou, né? E a gente tem tanto exemplo bíblico, e há um texto que ele é muito rico para mim, eu amo esse texto, que é o capítulo 2 de Marcos, né? O paralítico ele é colocado por cima do telhado. Que associação poderosa. É interessante que eu fico imaginando, coisa que não está na Bíblia, né? Coisa de pensador. Os 4 tiveram que subir no telhado. Eles jogaram aquele homem. Eu não sei se eles entraram pelo telhado também para aproveitar e receber alguma bênção, né? Ou se eles só esperaram lá de cima. Ou se eles ficaram lá de cima. Eu sei que chegaram 4 andando e saíram 5. Aleluia. Isso, aleluia! É isso aí. É isso mesmo. Esse é o poder da unidade. Eles acreditaram que se os 5 permanecessem na visão, embora um fosse beneficiado, o que iria se cumprir é o que estava no coração dos 5. Não é? E a alegria foi geral, porque imagina, não é? Às vezes a gente não cogita sobre isso. Aqueles homens, rapaz, nós levamos um paralítico e ele foi curado. Isso, é isso aí. Talvez tivesse uma outra história. Rapaz, a gente tinha uma oportunidade de levar e não levamos. Não levamos. E ele continua paralítico. Não é? É isso que a gente tem que ver nesse tempo. Então, para esse tempo, eu oro para que o futuro se apresse, não é? Acelere na nossa vida, para que a gente passe, não é? E a gente está experimentando ser igreja sem a estrutura nessa época, né? Tudo que a gente recebeu está se movimentando agora, através da nossa fé, através da nossa generosidade, do nosso amor compartilhado, não é? Isso é o exercício de fato, né? Ele saiu um pouco das 4 paredes, além do evangelismo coletivo, do evangelismo de departamentos. Esse é o evangelismo identificado. Nós nos identificamos com isso para essa época, né? Então a gente está fazendo isso e os resultados serão extraordinários, porque a gente está se importando, a gente está saindo, a gente está experimentando uma dimensão, né? Você está alcançando o que você não está vendo, mas isso é algo sobrenatural. Então Deus vai te levar a pessoas que estarão conectadas com o seu futuro, mas o diabo também te conectará a pessoas que tentarão interditar essa estrada. Então, amém. Como é importante a gente ver quem está querendo, quem está querendo uma associação, não por interesse, mas por contribuição e por promoção do reino. Quem quer uma associação nessa época só para se aproveitar, e quem quer entender dessa forma, não, eu estou contigo, eu não vou te atrapalhar. E outros querem atrapalhar quem quer fazer. Então, cabe a nós estar ligados no Espírito e conectar a uma voz certa, né? Porque existem muitas vozes que estão sendo influenciadas para que a gente não avance. Pegando pessoas que são boas dentro da igreja, influenciando. Não, cara, essa época não, rapaz. Que é isso? Né? Como se a gente não fosse igreja nessa época. Isso, exatamente. Exatamente. Era basicamente o que eu tenho para dizer. Agora você pode fazer as suas considerações finais. Eita, glória a Deus. E o tempo já está terminando aí, mas, pastorzão, eu quero agradecer aí as palavras, quero agradecer pela você ter 2 minutos. o convite. 2 minutos.
para você ter aceito, né? Na realidade, não. O meu aqui já está com 25 segundos. Eita. Vamos só agradecer ao pessoal de Petrolândia, cheiro no coração de vocês, tá certo? Natan e Lorena estavam aí, né? Amém. Na live aí. Um abraço para todos aí de Petrolândia e de Santo Amaro. Beijo no teu coração, meu irmão. Amo você, viu? Falta 10 Amo segundos. vocês. Pega junto com esse pastor. A gente vai já tá surpreendendo o mundo com a nossa fé. Em nome de